Bom dia, sétimo ano, tudo bom? Espero que sim. Hoje nós vamos começar com a correção da página 16, ok? Dando sequência à nossa correção anterior. A número 1. Aproximadamente quantos africanos chegaram ao Brasil entre os séculos 16 e 19? Que importância o trabalho dessa população teve na construção do país? Cerca de 4 milhões de indivíduos de diferentes povos africanos vieram para o Brasil nesse período. Eles trabalharam nas atividades agropecuárias e na mineração. E nas áreas urbanas, desenvolveram serviços nas áreas de comércio, construção e manufatura. Os africanos também trouxeram diversas técnicas de suas regiões de origem, as quais foram aplicadas no Brasil, contribuindo com o desenvolvimento de nossas atividades econômicas. Questão número 2. Em qual período da história do Brasil ocorreu intensa imigração de europeus e asiáticos? Quais os motivos para a vinda dele? Bom, os principais fluxos imigratórios de europeus e asiáticos ocorreram a partir dos meados do século XIX. A maioria deles veio para o Brasil fugindo das péssimas condições de vida em seus países, em decorrência da falta de terras, empregos, carência alimentar, guerras, entre outros. Atraídos pelas facilidades oferecidas pelo governo brasileiro para incentivar o povoamento e a economia do nosso país. 3. Quais regiões do Brasil receberam mais imigrantes europeus? As regiões Sudeste, Sul e Nordeste basicamente foram aquelas para onde a maior parte dos imigrantes se dirigiu. Na região Centro-Oeste e Norte foram povoadas também, com mais intensidade posteriormente, quer dizer, logo no início não, mas posteriormente houve muita imigração para esses locais, com o movimento migratório interno, porque aí não era o externo, a migração interna é que fez com que essas pessoas se deslocassem mais na região oeste e na norte, ok? A 3. Quais regiões do Brasil receberam mais imigrantes europeus? Os principais, as regiões, essa eu já li, né? Desculpa aí, nós estamos na 4. Voltando, quais povos estrangeiros mais se destacaram no povoamento da unidade da federação onde você vive atualmente? Que influências trazidas por eles de seus países e culturas permanece até hoje nos costumes locais? Essa é pessoal. Então, vocês vão ter que dar uma pesquisadinha na unidade de federação, né, o povoamento, como que ele se deu e quais foram as culturas que eles trouxeram. É interessante porque se a gente fizesse um apanhado aqui de Osasco, por exemplo, nós sabemos que foram italianos e que trouxeram, foram eles que praticamente construíram essa cidade. Então, dá uma pesquisada lá e completa esse raciocínio, ok? Fica a dica. Página 19. Na página 19, nós temos atividades de acordo com o gráfico acima, responda às questões. Se necessário, consulte o mapa político administrativo do Brasil. Na internet tem, é facinho achar. De todos os migrantes que chegaram ao Paraná entre 2005 e 2010, qual é a porcentagem de pessoas que estavam voltando para a sua unidade federal de origem? De todos os migrantes que chegaram ao Paraná nesse período, 29% estavam retornando. Em qual unidade federal ocorreu o maior retorno de migrantes entre 2005 e 2010? A qual região ela pertence?
Ceará e no Nordeste com 43,6%. Olha que interessante. As mesmas pessoas que deixaram os seus estados e vieram tentar a vida em outros, quer dizer, acabaram se decepcionando, e ao passo que lá no Nordeste, por exemplo, melhore as condições de vida das pessoas, automaticamente aquelas pessoas voltam para suas terras de origem. Por quê? Porque o intuito dele não é sair da sua região e ir para outra. O intuito dele é melhorar de vida para voltar para o seu lugar, que é lá que ele se sente bem e adaptado, ok? 3. Que unidade federal da região Sudeste apresentou maior retorno de imigrantes e da região Sul? Bom, Minas Gerais com 29,6%, Rio Grande do Sul com 38,9% foi o que voltou. 4. Em qual unidade federal da região Norte houve maior retorno de imigrantes? E do Centro-Oeste? Bom, o Pará com 16,1%, Mato Grosso do Sul com 16,3%. 5. A unidade federal onde você vive está entre a dos 15 maiores índices? Qual a porcentagem de imigrantes que estavam de retorno entre 2005 e 2010? Essa é pessoal, porque cada um mora num lugar, e aí vocês vão ter que procurar e pesquisar, ok? Vamos para a página 20. Na página 20, nós temos o que já conquistei. Aí tem uma pequena notícia sobre o censo, resultados do censo de 2010. E aí, com esse texto, vocês vão responder as questões abaixo que vamos estar respondendo juntos. De acordo com o texto e os estudos do capítulo, cite 2 razões demográficas que contribuíram para que a taxa do crescimento natural da população brasileira se reduzisse nas últimas décadas. A queda nas taxas de mortalidade causada pela melhora nas condições de vida e de natalidade. Antigamente as pessoas tinham bebê, as mulheres, e em condições muito precárias. Hoje nós temos tecnologia, nós temos hospitais, então quando a mulher tem esse bebê, a condição é muito melhor do que antigamente, então a condição dessa criança ficar viva, estar viva é muito maior. B. Considerando que a população brasileira foi estimada em 208.494.900 pessoas no ano de 2018, qual é o aumento da população brasileira em números absolutos entre 2010 e 2018? Então, nesse período, a população brasileira aumentou 17.762.206 habitantes. Bastante, hein, gente? Em 8 anos. 2. Explique como ocorre a distribuição da população brasileira no território quanto à densidade demográfica. A população brasileira é irregularmente distribuída no território nacional. Estamos mais concentrada na região litorânea e tendo grandes vazios demográficos no interior das regiões Norte e Centro-Oeste. Lá ainda nós não temos uma quantidade de pessoas por quilômetro quadrado suficiente de povoamento. 3. Os estudos sobre migração envolvem diversos conceitos. De acordo com o que você estudou, complete corretamente as lacunas do texto seguinte com as palavras do quadro. Então, o migrante é a primeira, eu sou um imigrante, depois eu sou um imigrante em São Paulo, depois, portanto, um migrante interno, eu sou um migrante internacional. Então, vamos lá, de novo. A primeira, migrante. A segunda, emigrante. A terceira, imigrante. A quarta, interno. E a quinta, internacional. Ok? Deu para entender direitinho? Por que o governo brasileiro incentivou a vinda de imigrantes europeus para o país?
para favorecer a ocupação do território, reduzindo a chance de conflitos territoriais com países vizinhos, o povoamento e o desenvolvimento da economia do país. Então, por isso que o governo acabou incentivando essa imigração. Sobre a imigração de trabalhadores europeus para o Brasil, a partir do século XIX, assinale V para verdadeira e F para falsa. Depois corrija as falsas. Os povos que aqui chegaram foram distribuídos de forma homogênea no território brasileiro? Verdadeiro ou falso? Falso. Porque houve uma maior concentração de imigrantes nas regiões sul e sudeste, né? Por isso que não foram homogêneas. A outra, muitos imigrantes vieram ao Brasil para trabalhar na lavoura cafeeira, em São Paulo. Verdadeiro ou falso? Essa é fácil. Verdadeiro. A terceira, a maioria dos imigrantes se deslocou para as regiões norte e centro-oeste. A gente acabou de falar que essas duas regiões são as menos povoadas, então é falso. A maioria dos imigrantes se fixou na região sul e sudeste. Próxima, os italianos e os alemães formaram colônias no sul do Brasil, bem como constituíram mão de obra nas plantações de café de São Paulo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E a última, os japoneses foram o grupo de imigrantes que mais se destacou na região norte, onde cultivou pimenta do reino e juta. Verdadeiro. Os japoneses é muito bom na agricultura. Os textos dos quadros abaixo trazem diferentes razões para as migrações ocorridas no território brasileiro. Leia-os e responda as questões abaixo, né? Então, olha, eu não vou ler cada uma delas, eu vou dar a resposta já no final, ok? Que razões para a migração interna e ou externa é possível identificar nos textos acima? Registre as conclusões a que você chegou sobre cada texto. Então vamos lá. Não há. Trata-se de migração forçada por catástrofe natural. No caso, o terremoto que arrasou a região de Porto Príncipe, no Haiti, em 2010. A B. Corresponde a uma migração espontânea, motivada por ordem econômica. O Japão, após a Segunda Guerra Mundial, tornou-se uma das potências econômicas mundiais, suscitando sonhos de melhoria na qualidade de vida, principalmente para os jovens adultos descendentes de japoneses. Ponto final. C. Exemplo de migração forçada. Os africanos foram trazidos ao Brasil pelos portugueses na condição de escravizados. Olha, pessoal, chegamos ao fim da correção. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não conseguirem entender, volte um pouquinho o vídeo. Dá para vocês irem fazendo, corrija de vocês. Se vocês viram que não fizeram corretamente, vai lá, apague, corrija novamente, ok? Dá para fazer no caderno, no próprio livro, aí vocês decidem. E muito obrigada e até a próxima aula. Fiquem bem, fiquem em casa.